Tira essa mulher daqui! Agora! A voz de Dona Margarida, seca e gelada, cortou o corredor da mansão como uma ameaça. Mas eu vi com meus próprios olhos o pequeno Samuel, de só 2 anos, que mordia e beliscava todas as babás, parou de gritar no instante em que ela entrou. A casa dos Azevedo, lá nos Jardins, em São Paulo, parecia bonita por fora, mas por dentro tinha cheiro de cansaço. Em 6 meses, 14 babás tinham ido embora chorando com marcas roxas nos braços e mordidas nas mãos. O menino não deixava ninguém encostar. Batia, se debatia, jogava brinquedo na parede, gritava como se estivesse com dor, mas médico nenhum achava nada. Aí apareceu a Rosana, uma diarista negra, uniforme, desbotado, olhar cansado de quem carrega a vida no corpo. Ela nem tinha sido contratada para cuidar de criança, só para limpar. Só que quando ouviu aquele choro diferente de desespero, ela entrou no quartinho de brinquedos devagar, sem encostar, sem mandar, sem forçar. E aconteceu o impossível. Samuel olhou para Rosana e baixou os ombros. Respirou. Parou de gritar. Chegou perto curioso, como se reconhecesse nela alguma coisa que ninguém mais via. Os pais Tiago e Rebeca ficaram em choque. Não era milagre, era outra coisa. Era como se pela primeira vez alguém tivesse entendido o menino. Mas Dona Margarida não ficou aliviada. Foi assustada. E foi ali que eu percebi o problema não era só o Samuel. Era o segredo que aquela família escondia. Ele parou. Rebeca, ele parou de gritar. Tiago disse isso num sussurro, como se tivesse medo de quebrar aquele momento frágil. Do lado de fora do quarto de brinquedos, ele e a esposa observavam pela fresta da porta. Samuel estava sentado no chão, ainda tenso, mas em silêncio. À frente dele, Rosana permanecia sentada, também mãos apoiadas no colo, sem tocar na criança. Apenas presente. Rebeca levou a mão à boca. Os olhos se encheram de lágrimas. Faz semanas que ele não fica assim. Calmo. Dentro do quarto, Rosana falou baixo com uma doçura que não pedia nada em troca. Tá difícil aí dentro, né, meu anjo? Samuel não respondeu com palavras. Mas algo mudou no corpo dele. Os punhos antes fechados se abriram devagar. O menino apontou para o carrinho de limpeza no corredor e emitiu um som estranho, quase um pedido. Rosana sorriu. Quer ver? Ela se levantou devagar, sem movimentos bruscos, e puxou o carrinho um pouco mais para perto da porta. Tirou um pano macio limpinho e estendeu na direção dele. Samuel tocou o tecido com cuidado. Passou os dedos. Apertou. E pela primeira vez naquele dia, não mordeu ninguém. Dona Margarida apareceu no corredor como uma sombra. Observou a cena por poucos segundos, mas foi o suficiente para o rosto dela endurecer. Isso não é função dela, disse seca. Essa mulher não foi contratada para isso. Mãe, olha do Samuel! Rebeca tentou argumentar, a voz embargada. Eu estou olhando, e não gosto do que estou vendo. Mas o desespero dos pais falou mais alto. Naquela mesma tarde, Rosana foi chamada para conversar na sala enorme, cheia de quadros caros e silêncio demais. A senhora toparia ficar com o Samuel? Perguntou Tiago direto. Como cuidadora. A gente paga o dobro. Rosana engoliu seco. Nunca tinha sido babá profissional. Era faxineira. Criou 3 filhos sozinha, sim, mas aquilo era diferente. Eu posso tentar, mas vou precisar fazer do meu jeito. Rebeca concordou na hora. Dona Margarida não. O olhar dela dizia tudo: reprovação, desconfiança. E algo mais profundo. Medo. Nos dias seguintes, a casa começou a mudar. Não por luxo, mas por atenção. Rosana percebeu coisas que ninguém tinha parado para notar. Samuel tapava os ouvidos quando o aspirador ligava. Chorava quando a luz do teto era acesa. Arranhava o pescoço quando vestiam certas roupas. Isso machuca, ele dizia com dificuldade. E pela primeira vez alguém acreditou. Rosana trocou as lâmpadas por luz mais fraca. Separou só roupas macias, sem etiqueta. Fechou janelas quando o barulho da rua aumentava. E pouco a pouco Samuel foi se soltando. Comeu melhor. Dormiu a noite inteira. Disse mamãe, olhando para Rebeca, que desabou de joelhos na cozinha. Eu achei que ele não me amava. Ela confessou depois, chorando no ombro de Rosana. Ele só estava com dor, minha filha, respondeu ela. Dor muda tudo. Dona Margarida observava tudo em silêncio. Mas o silêncio dela era pesado. Tenso. À noite, Rosana percebeu a velha parada no corredor, olhando o quarto do neto,
com o rosto pálido. Quando seus olhos se encontraram, Margarida desviou. Ali Rosana teve certeza alguém naquela casa sabia mais do que dizia. E enquanto Samuel finalmente dormia tranquilo, agarrado a um pano macio, Rosana entendeu que aquela não era só uma criança difícil. Era uma criança tentando avisar. E quase ninguém estava disposto a ouvir. Isso não é normal. Mas também não é birra. Rosana disse a frase quase como um desabafo sentada à mesa da cozinha enquanto mexia o café já frio. Do outro lado, Tiago a encarava em silêncio. O homem que comandava empresas tomava decisões milionárias, agora parecia perdido diante de algo simples e assustador, o próprio filho. Todos os médicos disseram que ele é só difícil, Tiago respondeu cansado. Que vai passar. Rosana respirou fundo. Doutor Tiago, criança não morde, não grita, não se machuca à toa. Isso aí é dor. Desde que ela tinha assumido os cuidados de Samuel, a casa entrara num estado estranho. Mais silenciosa, mas também mais tensa. O menino melhorava visivelmente, e isso deveria trazer alívio. Mas para Dona Margarida parecia provocar o efeito contrário. Naquela semana, Samuel começou a falar mais. Poucas palavras mais claras. Luz dói, barulho ruim, roupa machuca. Rebeca ouvia cada frase como se fosse um soco no peito. Ele sempre tentou falar com a gente. Ela chorou numa noite sentada no chão do quarto do filho. E eu achei que era só nervosismo. Rosana não julgava. Apenas ficava ali. Presença firme. Quando Samuel se irritava, ela não segurava à força. Diminuía estímulos, apagava luz, trocava roupa, esperava. E o menino respondia. Mas havia algo que não encaixava. Certa manhã, enquanto ajudava Samuel a se vestir, Rosana notou que o corpo dele estava coberto por pequenas manchas avermelhadas. Ele se coçava inquieto. Dói aqui, disse apontando para a barriga. Rebeca gelou. Ele não comeu nada diferente. Rosana pensou rápido. O que ele comeu hoje cedo? Rebeca hesitou. Leite. Achei uma mamadeira antiga no armário. Ele não quis o café normal. O coração de Rosana disparou. Dona Rebeca, o Samuel não toma leite, né? Não, a mulher respondeu confusa. Quando o bebê suspeitaram de sensibilidade. Minha sogra sempre disse que era exagero. Naquele instante, Rosana entendeu tudo. Ou quase tudo. À tarde, Dona Margarida apareceu na sala com o médico da família, um senhor de fala firme e olhar impaciente. Ele examinou Samuel rapidamente, ignorando os protestos do menino ao contato frio dos instrumentos. Ele está saudável, decretou. Criança mimada, muito estímulo. Precisa de rotina e limites. Rosana sentiu o sangue ferver, mas ficou quieta. Observou. Viu Samuel encolher o corpo, tapar os ouvidos, chorar baixinho, dizendo machuca. Depois que o médico saiu, Margarida cruzou os braços vitoriosa. Está vendo nada de invenções. Naquela noite, Rosana não conseguiu dormir. Pesquisou no celular, leu artigos, relatos de mães, estudos. Tudo batia. Alergia alimentar severa. Sobrecarga sensorial. Não era frescura. Não era birra. Era sofrimento contínuo. 2 dias depois, aproveitando a ausência de Margarida, Rosana chamou Tiago e Rebeca para conversar. Eu posso estar errada, disse com humildade. Mas se eu não falar, vou carregar isso comigo. O Samuel não é agressivo. Ele reage porque sente dor. Dor de verdade. Mostrou o que tinha pesquisado. Explicou o que observava todos os dias. Rebeca começou a tremer. Você acha que a gente deixou nosso filho sofrer? Eu acho que ninguém ouviu ele direito, respondeu Rosana com cuidado. Tiago decidiu agir. Marcou consulta com especialistas. Exames, testes. Mas antes que qualquer resultado chegasse, o pior aconteceu. Naquela manhã, Samuel começou a passar mal de repente. Corpo quente, manchas subindo pelo pescoço, respiração curta. Dói. Ele sussurrou fraco, estendendo a mão para Rosana. Ela não pensou 2 vezes. Pegou o menino no colo. Chama a ambulância. Agora, no hospital, os médicos agiram rápido. Alergia severa. Choque anafilático. Minutos que pareciam horas. Quando o médico voltou com o resultado, não havia mais dúvidas. Ele tem alergia grave a leite. Qualquer exposição pode ser fatal. E essa inflamação constante explica o comportamento. Rebeca desabou. Tiago ficou em choque. E então, na sala fria do hospital, Dona Margarida confessou. Anos antes tinha dado leite escondido ao neto, ignorou alertas.
Viu o menino piorar e preferiu calar. Por orgulho. Por vergonha. O silêncio que se seguiu foi pesado. Rosana olhou para aquela família destruída e depois para Samuel dormindo tranquilo depois de salvo. Ali todos entenderam a verdade mais dura. O menino nunca foi o problema. O problema foi não escutarem quando ele tentou pedir ajuda. E Rosana, a mulher que só veio limpar a casa, tinha sido a única a ouvir. Se tivesse demorado mais um pouco, ele não estaria aqui. O médico disse isso sem rodeios, olhando direto nos olhos de Tiago. A frase ficou suspensa no ar do quarto de hospital, pesada demais para ignorar. Rebeca apertou a mão do marido com força, como se só aquele contato a impedisse de desmoronar de vez. Na maca, Samuel dormia sedado, o peito subindo e descendo devagar, finalmente em paz. Rosana estava encostada na parede em silêncio. O coração ainda batia acelerado, mas ela mantinha a postura firme. Não era hora de chorar. Era hora de estar ali. Ele teve uma reação alérgica grave, continuou o médico. Alergia severa à proteína do leite. Qualquer contato pode ser fatal. Isso explica as crises, a irritação, a agressividade. Ele estava sentindo dor o tempo todo. Rebeca levou a mão ao rosto. Um choro contido escapou. Meu Deus, meu filho estava sofrendo, e eu não vi. O silêncio foi quebrado por um soluço diferente. Dona Margarida, sentada no canto do quarto, tremia. O corpo rígido, o olhar perdido. Até que a voz saiu fraca. Fui eu. Todos se viraram ao mesmo tempo. O que Tiago perguntou sem reconhecer o tom da própria voz. Margarida respirou fundo, como quem finalmente solta um peso antigo demais. Quando Samuel tinha 1 ano, eu dei leite para ele. Escondido. Eu achei que era exagero da Rebeca. Achei que não fazia mal. Rebeca sentiu o chão desaparecer. Você... o quê? Ele passou mal naquele dia. Gritava, se contorcia. Dizia que doía. Eu entrei em pânico. Limpei tudo. Não contei a ninguém. Achei que ia passar. A vergonha transbordava em cada palavra. Mas não passou. E eu fui covarde demais para admitir. Tiago se levantou de uma vez. A voz saiu baixa, mas carregada de dor. Você deixou nosso filho sofrer por 1 ano inteiro para proteger o seu orgulho. Margarida chorava sem som. Eu achei que estava protegendo a família, mas eu só piorei tudo. Rosana fechou os olhos por um instante. Aquilo explicava tudo. A dor constante, a sensibilidade extrema, o desespero do menino. Ele não estava sendo difícil, disse ela com firmeza, mas sem agressividade. Ele estava tentando sobreviver. O médico confirmou com a cabeça. A inflamação constante deixou o sistema nervoso dele em alerta o tempo todo. Agora, com o tratamento certo, ele pode melhorar muito. Rebeca caiu na cadeira soluçando. Rosana se aproximou, colocou a mão em seu ombro. A culpa não vai ajudar agora, disse baixo. Cuidar dele, sim. Os dias seguintes foram de tensão, mas também de esperança. Samuel reagiu bem ao tratamento. A pele voltou ao normal. A respiração estabilizou. Quando acordou, a primeira palavra que disse foi baixa, rouca, mas clara. Rosana. Ela segurou a mão dele, os olhos marejados. Tô aqui, meu amor. Sempre. Em casa, tudo mudou. Leite e manteiga, qualquer traço de laticínio foi eliminado. A casa ficou mais silenciosa, luzes suaves, tecidos macios. E Samuel floresceu. Começou a rir, a procurar colo, a falar frases curtas. Chamou Rebeca de mamãe, olhando nos olhos. Rebeca chorou como nunca tinha chorado antes, mas dessa vez de alívio. Dona Margarida pediu distância. Não por rejeição, mas por respeito. Estava aprendendo a viver com o próprio erro. Algumas semanas depois, Tiago e Rebeca chamaram Rosana para conversar. A mesa da sala parecia pequena para aquele momento. A gente não sabe como agradecer, disse Tiago. Você salvou nosso filho. Eu só escutei, ela respondeu. Justamente completou Rebeca. Ninguém mais escutou. Tiago estendeu um envelope. Queremos que você fique. Não como funcionária, como parte da família. Rosana hesitou. A vida inteira tinha sido invisível. Eu fico, disse por fim. Mas porque amo esse menino. Naquele instante, Samuel entrou correndo, tropeçando no próprio pé, rindo alto. Rosana, vem brincar. Ela sorriu, se abaixou e abriu os braços. E ali ficou claro para todos as vezes quem cura não é quem tem diploma. É quem tem coragem de ouvir. Ele vai ter uma vida normal. A pergunta saiu da boca de Rebeca numa madrugada silenciosa,
sentada no sofá da sala, enquanto observava Samuel dormir no quarto ao lado. Não era uma pergunta médica. Era de mãe. Daquelas que carregam medo, culpa e esperança, tudo misturado. Rosana demorou alguns segundos antes de responder. Normal eu não sei, mas ele vai ter uma vida feliz se for respeitado. Depois do susto no hospital, a rotina da casa mudou por completo. Não foi da noite pro dia. Foi no detalhe, no cuidado, na atenção. O leite sumiu da despensa. Rótulos passaram a ser lidos com lupa. As visitas aprenderam regras novas. Nada de perfumes fortes, barulho excessivo, comida sem aviso. E, surpreendentemente, Samuel começou a florescer. Ele acordava sem chorar. Comia sem jogar o prato no chão. Andava pela casa sem se encolher a cada som. Quando algo incomodava, dizia, dói. Tá alto. Luz forte. E alguém ouvia. Tiago passou a chegar mais cedo do trabalho. Sentava no chão para brincar mesmo cansado. Aprendeu que o filho não precisava de brinquedos caros, mas de previsibilidade, de segurança, de um pai presente. Eu achei que resolver problema era mandar consertar. Ele confessou uma noite olhando o filho montar blocos com Rosana. Mas o Samuel não precisava ser consertado. Dona Margarida manteve distância no começo, não por castigo imposto, mas por vergonha. A culpa pesava. Quando voltava à casa era diferente. Falava menos, observava mais. Um dia parou diante de Rosana na cozinha. Eu falhei, disse com a voz baixa. Falhei como avó e como ser humano. Rosana não respondeu de imediato. O importante agora é não falhar de novo, disse apenas. Samuel começou a fazer acompanhamento com especialistas, terapeuta ocupacional, nutricionista, tudo no ritmo dele, sem pressa, sem força. E os avanços vinham. Pequenos, mas constantes. Falava frases inteiras. Dava risada, procurava colo, abraçava. O dia mais marcante veio numa tarde simples. Rebeca estava sentada no tapete distraída quando sentiu 2 braços pequenos envolvendo seu pescoço. Te amo, mamãe. Ela ficou paralisada por um segundo. Depois chorou como nunca. Não de tristeza, de reparação. Ele nunca tinha dito isso, sussurrou para Rosana depois. Ele sempre sentiu, respondeu ela. Só não conseguia mostrar. Com o tempo, a presença de Rosana deixou de ser questionada. Ela não era a funcionária que salvou o menino. Era parte da estrutura emocional daquela casa. Era quem Samuel procurava quando algo incomodava. Quem explicava, traduzia, acolhia. Rosie, ele passou a chamá-la com a língua ainda tropeçando no som. Certa noite, Tiago e Rebeca a chamaram para sentar à mesa. O clima era sério. A gente conversou muito, disse Tiago. Sobre tudo, sobre você, sobre o Samuel. Rosana sentiu o coração apertar. Já conhecia aquele tom. Não queremos que você vá embora, completou Rebeca, segurando a mão dela. Queremos que fique. De verdade. Colocaram sobre a mesa um contrato novo. Salário justo, direitos, respeito. Mas isso era o de menos. Mais do que isso, disse Tiago, queremos que você saiba que essa casa também é sua. Rosana respirou fundo. A vida inteira tinha sido a que limpa, a que passa, a que some. Agora, alguém havia. Eu fico, disse com a voz embargada. Pelo Samuel e por vocês. Meses depois, a casa estava cheia de risadas. Samuel corria pelo corredor com um carrinho narrando tudo em voz alta. Margarida observava do sofá emocionada. Rebeca preparava um bolo sem leite. Tiago tirava fotos sem pressa. Rosana ficou um pouco afastada, só olhando. Ela sabia não tinha salvado uma criança sozinha. Tinha feito algo maior. Tinha ensinado aquela família a ouvir. E Samuel, finalmente sem dor, mostrava quem sempre foi. Um menino que só queria ser entendido. Rosie, fica comigo! Samuel disse isso num fim de tarde tranquilo, segurando a barra da saia de Rosana, com aquele olhar que misturava confiança e medo de perder. A casa estava em silêncio. Não o silêncio tenso de antes, mas um silêncio bom de rotina que finalmente encontrou equilíbrio. Desde que voltou do hospital, Samuel era outro menino. Não porque tivesse mudado quem era, mas porque a dor tinha ido embora. Ele falava mais, ria alto, corria pela sala, se jogava no colo da mãe sem se encolher. Rebeca ainda se emocionava toda vez que ele a chamava de mamãe, como se precisasse confirmar que aquilo era real. Rosana continuava ali todos os dias. Não como heroína, como presença.
Era ela quem percebia quando o barulho estava demais, quando a roupa incomodava, quando o cansaço vinha antes da birra. E, principalmente, era quem ensinava os pais a enxergar o filho além do comportamento. Ele não tá difícil, dizia com calma. Ele só tá dizendo que precisa de ajuda. Dona Margarida mudou. Não de uma vez nem fácil, mas mudou. Pediu desculpa. Aprendeu a ouvir. Aprendeu a ficar em silêncio quando não sabia. Numa noite simples, sentados à mesa, Tiago olhou para Rosana e disse algo que nunca tinha dito antes. Você salvou nosso filho. Mas mais que isso, você salvou a nossa família. Rosana abaixou os olhos emocionada. Eu só fiz o que qualquer pessoa faria, se escutasse de verdade. Samuel subiu no colo dela, abraçou seu pescoço e disse, claro como nunca, te amo, Rosie. E ali ficou claro, não era mais um trabalho. Era vínculo, era casa. Essa história não é sobre dinheiro, mansões ou diagnósticos. É sobre escuta. Às vezes quem mais sofre não sabe explicar, só reage. E quem realmente muda tudo não é quem manda, mas quem se abaixa, observa e acredita. Nunca subestime o poder de ouvir alguém que ninguém mais escuta.